aí? O que você quer saber aqui na fronteira? Transnacionais. A fronteira aqui, graças a Deus, não me queixo, porque não ganha um peso aqui, ganha um peso lá. A fronteira, ela é essencialmente um problema. Fronteira é algo que, na real, não existe, entendeu? Yo vivo aquí 22 años. Yo soy de Comarapa, los valles cruceños de Santa Cruz. Cuestión de lengua, yo no he tenido problema casi en eso porque, como le digo, me crié desde mis 5 años aquí y tenemos canales brasileros a este lado. Yo agarro más o menos 6 canales brasileros, Globo, SBT, Rede Record, Banji. Hay varios canales que agarro yo brasileros. Desde muchacho, desde chico, asistimos a esos canales, entonces aprendemos la lengua fácil. Para mí no hubo ningún problema en la lengua porque el portugués yo lo hallo fácil. Incluso hay personas que llegan del interior, de Oruro, Cochabamba, La Paz, que mal pueden hablar nuestro idioma, el castellano, y se adaptan fácil y rápido al portugués, sin nada de hacer cursos, nada, fácil, rápido se adaptan. La relación es buena. Nos dejan trabajar, todo. El único problemita es ese de la federal, nada más. Que cuando hay veces piensan que uno tiene droga, tiene cigarro, otras cosas que uno no se va a dedicar a eso ni en otra vida, porque como usted puede ver, tenemos hijos, tenemos familia. La verdad que es vergonzoso porque es un país que, yo lo hallo, no es un país que tiene estudio, tiene hartos profesionales, es un país más grande que el nuestro y nos tratan de una manera tan marginalizada, así no. Yo trabajo en la feria hace 9 años. Es una tradición ya la feria libre en Corumbá. Es una tradición, ya la gente está acostumbrada a ir a vender como a ir a comprar también. Especialmente nosotros guardamos en casa de brasileros nuestras cosas, ¿no? Como nosotros no podemos atravesarlo a este lado. Ahí pagamos una franquicia por mes, por un pedacito en su casa y nos dejan guardar nuestras cositas y entrar y salir de su casa todos los días. Corumbá sempre está aberto para os bolivianos, estamos trabalhando.
um trabalho moderado, não? Porque tem gente que fala, digamos, que é proibido trabalhar, mas não é proibido. Todo mundo procura o pão de cada dia, não? Sim, todo mundo. Sim. Então, minha mãe falava quechua e meu pai castelhano. Aí eu conversava com ele, não? E muitas coisas nós aprendimos, assim, criança, quando éramos, não sabia, mas a gente vai morando com o pai, com a mãe, a gente aprende, não? Bueno, para me parecer, eu acho que, digamos, a língua portuguesa é misturado assim com tudo. Tem que é língua espanhol, tem língua quechua que está misturado também algumas palavras de los corumbaenses brasileiros, não? E acho que tem também de La Paz, de Aymara, também tem isto aqui, porque eu escuto as conversas, não? Ah, digo, se essa palavra que falou o rapaz é na língua Aymara, tem muitos, ou na língua quichua, está misturado isso aqui. Não vende mais como antigamente, é parado, senhor, porque o dinheiro está tudo parado em todo lugar, em Bolívia, tanto no Rio, então não tem muito dinheiro, muita entrada, não? Sim. Então o pessoal já diminui a fazer compras também, sim, não tem dinheiro para comprar, mas a gente olha, o pessoal quer comprar, gosta, mas não leva, por causa de que não é dinheiro. É triste, mas é verdade, infelizmente. Terreno baldio ao lado é aquilo, né? E ela só fala Guarani. Ahora. Vamos. A minha mãe é uruguaia e meu pai é brasileiro. Então eu me criei no meio do meu pai falando em português, né? Ou nem em português, o portunhol, e a minha mãe me falando o espanhol e me ensinando o espanhol, porque uma coisa que a minha mãe me dizia para o meu pai, dizia para mim que eu tinha que falar espanhol e dizia para o meu irmão também que ele tinha que falar espanhol. O espanhol, uma firma estudando, né? Indo no liceu, indo na escola é onde a gente afirma isso. Y después el portugués en la vida cotidiana. Si bien hace 5 años que estoy viviendo en Rivera, ya como que te pega ese acento del Brasil, ¿verdad? Estás al lado acá, como decía él, cruzás ahí y ya estás en Brasil. Cruzás acá y estás en Brasil. Entonces como que te pega ese del día a día, como dice él, de la gente fala uno, fala otro, y ahí tú vas pegando, te acostumbras, la gente se acostumbra. Aparecemos com a ideia de fazer uma coisa totalmente diferente. Então começamos a falar da vida cotidiana daqui, falar o nosso idioma, falar o que nós conversava nas esquinas, a maneira de falar, cantar em portunhol e cantar músicas da fronteira. Bota o chaleco, já não entende o que é direito. Bota o chaleco, saca o chaleco, é o intendente e o prefeito. Bota o chaleco, saca o chaleco, todo sabiado, não tem mais jeito. Bota o chaleco, saca o chaleco, é o intendente e o prefeito. Inventaram uma moda, os loucos de Rivera mandaram usar chaleco pra rodear a bagaceira. Tem um desconforme com essa bobagueira, não vi tanto bolaço desde a cunha bagaceira. Mesmo de cara, confesso o que fazemos, a todos nós debochos na roupa que usemos. Nessa lei nova não tem que se acostume, e todo lá na calle parece vagalume. Chaleco é colete. É o colete, né? O famoso colete. Que aqui
Muito pouca gente também do outro lado aí diz colete, né? Todo mundo diz chaleco. O chaleco ele começou com uma polêmica aqui, né? Na fronteira, porque isso foi, em realidade, isso é uma lei nacional, mas que ela é aplicada por cada departamento. Cada departamento aplica se quiser. E foi uma questão pessoal minha, porque eu ia para Santana e aí tinha que tirar o chaleco. Voltava para cá, tinha que colocar o chaleco. Então, me expressei numa rede social sobre isso. Então, todo mundo disse, não, você tem que fazer uma música do chaleco. Nunca quisemos ofender ninguém, nem ser contra nem a favor. E sim, contando a história do que passava e porque escutava também as pessoas dizer, não, mas eu não vou usar o chaleco, outro não, mas eu vou usar. E o prefeito dizia que tinha que tirar para andar lá, porque o lado brasileiro não pode usar só os motoboys, e aqui tinha que colocar o chaleco. Então, juntemos tudo isso e fizemos a história do chaleco. Né? La frontera es un límite ficticio, porque nosotros somos seres humanos, no importa el idioma, no importa la frontera, no importa, nuestro viaje y nuestras metas van más allá de una frontera. De repente hay limitaciones por los días que te dan, o porque migración, por verte con malabares, o por verte con cara de hippie, te discriminan y no te dejan entrar a un país. Pero aún así nosotros viajamos ilegal, pasamos ilegal, no importa, pasamos por fuera de cualquier jurisdicción de cualquier país, porque nuestros sueños van más allá de cualquier ley que pase por la frontera, hermano. Es verdad. Rapidito ahí. Tomando un poco de conciencia latinoamericana, tome en cuenta que la Pachamama es victoriana, todas personas hermanas paisanas, divididas por estado, estructuras diferenciadas, unidas por amor, amando pelicolor. Esto es un círculo cromático mucho mejor, donde recordaremos que aún sigue el dolor en cada proceso histórico, planteamientos retóricos de estos mismos no nos volverán a lo prehistórico, con sentimientos eufóricos diremos de marcha atrás, pues es atrás donde no volvemos más y seguimos con más victoria y más felicidad. Queremos que la unidad, respeto a diversidad, viendo el horizonte con claridad, podemos hacer un esquema de la realidad. Somos muy parecidos, queremos echarle bola para que la cultura por sí sea una sola. Vamos a vacilar para la costa, la sola. Resistente generación, yo. La comuna. Buena. Então, aqui é uma casa, né? A gente chama carinhosamente de comuna. E depois que veio essa galera hispanohablante, já virou La Comuna, não é só comuna. Um espaço que tá recebendo muita gente, sabe? Viajantes, assim, da América Latina. Acho que no ano passado deve ter passado umas 50 pessoas aqui de toda parte do Chile, Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia. Sí, mira, yo no consigo estudiar solo en español. Se me hace más fácil estudiar en portugués, es más rápido, leo más rápido. Ahora escribo rap y poesías, le mezclo portugués y español. Entonces ya no hay, digamos, nosotros empezamos con ese brinco así de no hay frontera y tal. E iria por aí a questão coletiva, sim. Tem uma música que é o Não Há Fronteira, que fala: foi aqui que eu nasci, à margem, à beira, pós a ponte que esconde a imagem verdadeira, da cidade turismo, do cinismo que cheira como uma fruta podrida adquirida na feira. Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Pros algozes nossas vozes é o cipó de aroeira, dos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras. Pra somar, pra sonar em lascagens inteira. Que é pra fugir deste abismo mesmo que nos detenga em Lagoana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela que me desperta na favela. O vento vem pela janela e sela de arremate, um mate, o mato. Andar descalço nesse pasto, os passos, os pássaros, toda a magia da manhã. Um brinde para Pachamama.
GPS diz que é pra cá. Tem portão? Dá pra abrir ali? Ah, tá bom. Obrigado. Da minha visão mesmo, eu nem te explicaria o que seria fronteira, porque para nós os indígenas não existe fronteira. Quem fez isso de colocar essa fronteira assim é os não indígenas. Porque a minha mãe era uma indígena brasileira e o meu pai era um indígena argentino. Eles nunca usavam Paraguai, Argentina, Brasil. Não, era tudo um só. A língua é tudo, porque nós valoramos muito a oralidade. Para nós, o ambiente do aprendizado não é só a escola, não é só a sala de aula, não é só as quatro paredes. Qual a personagem que depende do adulto para se alimentar? Então, Pepe Mawá de lo que tú hicieras, de años ya, 7 años, acuérdate no depende de ellos para pisar, ya. Entonces, Mawá la pequeñita, vean que lo ve, tiene que ir a buscar cuál es. Se é ensinado mais no português do que na nossa língua, a nossa questão da nossa cultura, dos nossos costumes, querendo ou não, nós estamos deixando de lado. Nós estamos pensando assim, nós professores, nem deveria de ter essa disciplina de língua guarani. Por exemplo, nos anos iniciais, como é ensinado os não indígenas, é ensinado em português. Então, para nós, também teria que ser ensinado a partir do nosso modo de viver. Isso, para nós, é manter a nossa cultura. Tem países, né? Tem o Foz do Brasil, Argentina, Paraguai. Esse é o Rio Paraná, aquele, este é o Rio Iguaçu. Entendeu? No, la mitad del río es Foz, la mitad Argentina. La primera es en español y después bien en guaraní. Escuchen bien, lo que voy a decirles, somos hermanos con orgullo, somos guaraníes. Somos pueblo originarios y exigimos el respeto. Somos pueblo originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblo originarios y con mucho orgullo.
pejen dupona. A estaba pendebeco pura hey she ayapo entero vepe pura hey she pu albico vanse. Porque shenda llamo an shembare te pendere he. Ñandere coja, ma vendo y peamo an, porque ñan embarete, porque sheko apeime, upeare she, haye, ya voy a oñón dive. Yo creo que la música que yo hago pongo en internet y de la internet se va para todo el mundo, ¿viste? Y por eso yo prefiero hacer primero en español y después traducirlo en guaraní, ¿viste? Para que entienda lo que yo estoy tratando de decirle, ¿viste? Jangan yang bapang. Mau leret kan? Mbak ora lepas. Un entrevista en Japón. Mi humilde casa, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Está bien? Hola. Muy bien. ¿Vamos llegando? Hace mucho tiempo que nosotros venimos en lucha, mostrando la realidad, lo que vivimos. En todas las cosas nosotros representamos en la música, hacemos la música. Nos juntamos así, escribiendo, tachando, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que pasó, estamos ahí. No es una música cualquiera que nosotros hacemos, es un arma defensor, ¿viste? Que hacemos, que venimos representando, ¿viste? Todo lo que vivimos. Nosotros ya somos humildes, pero tenemos historia también, y la mayoría nadie quiere saber de nosotros, y la idea es hacer reconocer lo que nosotros tenemos a través de la música. Entonces nosotros, mezclamos todo, ¿viste? Mezclamos todo. Nosotros decimos Yopará en eso. Hablamos un poco en castellano, un poco en portugués, en guaraní. Yopará es misturado, tipo portugués, castellano, guaraní. Eso sería todo misturado. De todo un poco así hablamos. Eso es Yopará para nosotros. En nuestra aldea que vivimos solo existe ilusiones. Por eso yo te digo, atento mi gente. Amor, amistad y pasión. Sueños que se van, deja por atrás. De más recordación, siempre de acuerdo. Más una noche se pasó, todos nuestros sueños se perdieron por el amor. Tengo fe en Dios, que todo va a cambiar. Basta con talento, luchar y confiar. Soy así, voy a hablar una y otra vez. Guaraní es mi orgullo de mi aldea, que es guerrero, mi aldea vencedor, que resiste con fuerza y con amor. Amor por la tierra querida, amor por hijo e hijas. Hijo e hija, marcado por la vida, más de 500 años, la herida que no cicatriza. La frontera para mí que no significa nada. Esta es parte de Paraguay, ya es de otra propiedad. Ese es Brasil de otra propiedad. No podemos decir tal cosa porque en cada tierra existe algún Mbuyá. Y el Mbuyá que somos dueños de la tierra, que nosotros primero que habitamos en esa tierra eran nosotros, nuestros ancestros, nuestros abuelos, digamos. Y ellos también, ellos que lucharon por nosotros para que nosotros vivimos en paz. Pero en realidad estaba pensando muchas veces, estaba pensando cómo que lo blanco, aquella época no existía y los Mbuyá ya estaba. Y cómo que los blancos entraron y dominaron a nosotros. Estamos juntos, los Guaraní Mbuyá. Brasil y Argentina, conexión MS. Vaya, tengo el título Yo soy guaraní. Yo soy guaraní, Cayuba. Guaraní. Yandesba. Ese es un balneario que nosotros limpiamos así para bañar un poco, ¿viste? Cuando hay mucho calor nosotros venimos aquí, tiramos con mi hermano y todo eso. Orero yuco, amperoico, aldea Bororé, estamos arriba. Estamos arriba porque no estamos abajo. Mentira. Me pongo a grabar acá, pues puedo grabar. Después de grabar, lo mezclo con esa pista. Acá pongo la pista y acá pongo la voz. Y ahí sí voy mezclando.
quando me diziam que aqui não transitavam os símbolos, que aqui só transitavam as mercadorias, que aqui não tinha trânsitos culturais. Eu comecei a pesquisar a fronteira. E aí a língua é quase o meu natural para chegar nesse tema da fronteira. Então, a língua, o portunhol, e aqui especificamente o portunhol selvagem. As línguas te situam, né? Mesmo que você não esteja no território, aquela língua ela te traz um território junto com ela. Um território que é cultural, uma paisagem que é simbólica também. A UNILA é um projeto universitário diferenciado. Ela é claramente um projeto de política externa. As suas línguas oficiais são o português e o espanhol. Os professores e estudantes se comunicam nessas duas línguas. Tem que ter medo? Não. É só que uma imagem seja, tipo, de... Um pouco mais azulada? É, isso. É mexer com a cor para dar a impressão de outono, inverno, primavera. Digamos que nos permite trabalhar um pouco mais concentrados. Todos os outros planos, que no total foram 27 planos, a gente tem já todos compostos. Donde nace, crece, se reproduce, digamos que... E forma, digamos, uma vida dentro desse entorno familiar. Se vocês conheceram até o sanitário que tem aqui em Foz, vocês vão ver um problema sério que a gente tem no planeta a respeito de lixo, entendeu? Y una de las cosas que me motivó a venir a la UNILA fue, digamos, crecer en la educación, a nivel personal, en fin. Pero una de las anécdotas que yo puedo decir que viví hasta ahora fue cuando, en mi curso que es de Ingeniería de Energías, cuando yo ingresé a la primera aula, y que mis profesores, la mayoría no, todos los que tuve en ese semestre, todos eran brasileros que no entendían el español y que no te hablaban en español. Y eso era fue una de las cosas que yo pensaba, ¿por qué me metí aqui? Eu vejo que a gente também acontece isso com a gente. Eu entendi tudo que você falou, pero não consigo conversar com você em espanhol, sabe? Porque assim, temos disciplinas básicas, assim, é muito básico e é só aquilo dentro da sala, né? Saiu da sala, a gente não fala, assim, acho que existe uma falha aqui entre a gente. Os hispanos têm, tipo, essa liberdade de falar português com a gente, enquanto a gente não tem essa liberdade de falar, né, cara? E os caras se esforçam a falar a nossa língua e nós outros não temos que esforçar para falar com ellos. Vamos a la universidad me entienden el español. Yo le puedo preguntar, profesor, no entendí eso, esta línea que va por aquí no la entendí, en fin, pero a la hora nosotros de enfrentarnos a la ciudad, aí cambia a coisa. Nós estamos na obrigação. A gente meio que se acomoda a falar português, entende? Mesmo em outros territórios. Mesma coisa Argentina, em Porto Iguaçu. Isso é outra coisa que eu tenho vergonha também. Saindo de Foz, voltando para São Paulo, ninguém conhece, assim, vai ser novidade. O que eu contar, o que eu vivi aqui, é absurdo, assim, sabe, para eles. Sabe, pô, você tinha amigo colombiano, sabe? Existe uma brincadeira que é verdade, né? O Brasil está de costas, né, para os países que a gente tem fronteira. A gente olha para a Europa, a gente tem que manter relações com os Estados Unidos. E a UNILA, de fato, é uma primeira tentativa. Tem problema, né? Tem problemas, mas se você parar para pensar, é o único projeto real que a gente tem na América Latina como um todo de se aproximar. E é uma questão política. O portunhol a gente já está mais ou menos acostumado com ele, desde Caetano Veloso, né? Soy louco por ti, América. A gente sempre tem um pouco essa relação, sempre não, depende de onde você está no Brasil, claro, né? No Rio de Janeiro você tem uma relação muito menor com a chamada América Latina, né? Que não nos inclui, mas você tem uma relação muito menor. Mas aqui no Sul essa relação é muito mais fácil, muito mais próxima. Falei pra vocês, são da onde, quem são vocês? Que tem 3 línguas, que tem Guarani, espanhol e o português, né? Portunhol, como vocês falam, né? E nós estamos trabalhando, passando um muamba para lá, contrabando. Beleza? É contrabando, fazer o quê? Não tem trabalho aqui. Aqui no Paraguai não tem. Beleza? Despertarei eu um dia com estas ruas entranhadas em mim. Por elas andarei como antes noutras tantas ruas de la fronteira. Passarão meus passos como não passassem, como fossem um só e prolongado espreguiçar-se.
Não veré las personas que por mim passam. Las árvores floridas me farán outono. Não se venderán a mim las promociones de las lojas. Los carros mal los divisaré en el asfalto. Lo bermejo del semáforo y lo verde de las folhas se mezclan en minhas retinas reposadas. Passados anos, os estranhos já não me serão estranhos, nem estranho lhes serei a eles. Sin embargo, há alguma dificuldade em la saludação. Eu não vejo a fronteira, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu acordei, eu fui ali no Paraguai já de manhã, é algo tão... E vou voltar agora, amanhã já de novo. Vou circulando entre Paraguai e Argentina. Eu não vejo como essa fronteira. Faz tudo parte, parece, sabe? Más loco así de todo es que tú estás como, no sé, a 30 kilómetros de otro país y cruzas el otro país y hay totalmente otra cultura que es muy diferente a la que tú estabas y tan cerca que a pesar de estar mezclada, cada uno está separado. Así, muy loco. Yo las primeras veces que fui a Paraguay, las primeras veces que fui a Argentina, yo estaba así como que, ¿qué? ¿Cómo esto es posible? O que a gente não sente é exatamente essa transição de um país para outro. Isso. A gente não tem essa sensação, meu Deus, eu estou cruzando. Você vê as pinturinhas assim na ponte, né? De um lado verde e amarelo, do outro lado celeste e branco, né? Você não tem essa sensação. A gente não sente a delimitação. E aqui acaba que as meninas, eu falo português, elas entendem. Elas respondem em espanhol e elas falam em espanhol. Eu não sei explicar, mas é um negócio louco, assim, e todo mundo se entende. Mas, na verdade, eu acho que a gente poderia fazer um esforcinho a mais, sabe? Pra aprender o espanhol. É fácil. É porque eu acho que vocês, por favor. Normalmente eu acho que termina falando português, mas você quase nunca fala espanhol. E a gente está numa universidade. É mesmo. Quando você fala espanhol, você fala uma frase e daí para. Ai, mas é porque você e a Verosca queriam aprender o português. E eu ajudei vocês. Então permaneceu assim. Não, mas... Eu começava a falar em espanhol com a Verosca, quando ela mudou, ela falava, não, porque eu tenho que praticar português. Então, aí eu falava, tá bom, então vamos conversar em português. Mas... E aí... Mas não é só você. ela tá ainda praticando, eu acho. Todo mundo acha que a diferença entre os idiomas é perto e tal, mas não é. Não, você dá para compreender, mas para falar é um processo, para escrever é outro. Na minha imagem não dá para ver que eu não sou brasileira. Mas então já aconteceu que falei com pessoas e eles falaram, ai, porque você tem sotaque? Tipo, mano, porque eu sou da Venezuela. Mano, esse mano aí é de São Paulo. Tipo, mano. Vocês gostam de arepa com feijão? Porque na Venezuela elas fazem um feijão muito gostoso. Ele fica grosso assim. Nossa. E tem aquele que é preto, aquele que é marrom e tem a lentilha. Ah, vocês... é? Também. Mas não é só o preto? Que a Verosca só compra preto? Porque aqui o outro eu acho que não é tão bom. Mas o outro tem lá? Tem, claro, tem vários tipos. Tem branco, amarelo... Branco. Tem branco. Mas você acha que o meu português melhorou muito? Não é? Melhorou, mas Enfim. Mas a mãe do João achou que eu era brasileira. É mesmo? É mesmo. El portuñol es un esperanto. El uso hispano sudaca. El portuñol selvagem é um conceito próprio de língua poética de vanguarda primitiva que é inventado para fazer minha literatura. Um deslimite verbo criador indomável.
uma antropofágica liberdade de linguagem abierta al mundo y puede incorporar, además de portuñol, guaraní y guarañol, las 16 o más lenguas ancestrales vivas en territorio paraguayenses. Además, resumindo sem conclusões precipitadas, el portuñol selvagem é free. Olha, a fronteira não é um lugar para se viver, a fronteira é um lugar para se cruzar, para se ir e vir, né? Viver na fronteira não é muito conveniente, ao meu ver, né? Tem gente que gosta de morar aqui, e o meu portunhol é algo visceral, algo que está vinculado à minha história. Cada pessoa tem já seu portunhol, porque nasce com seu próprio portunhol. Então, não existe um dono. Eu acredito que existam incalculáveis portunholes salvajes, né? Que a gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos guaranis, a língua de Buda com as línguas dos Yanomamis, e o português de Camões, e o espanhol de Cervantes, né? A gente é livre, né? El guaraní es una lengua muy importante, es la lengua que dio la identidad al Paraguay. Pero después hubieron políticas, principalmente en la posguerra, la Triple Alianza, políticas educativas muy fuertes, traídas a Argentina, donde veían que el guaraní era algo negativo, algo que tendría que ser combatido, una lucha de la civilización contra la barbarie, eliminar, erradicar. El idioma joga un papel importante, o sea, nosotros mezclamos, se habla Yañe'é, Yaipurula guaraní, castellano, portugués. Entonces, las personas aquí tenemos esa característica, o sea, hablamos el portugués, el español y también ciertas cosas o frases son puntualizadas con el guaraní. Aqui é Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. E a circulação é assim, né? Direta, não há um controle, uma barreira, nada. Existia no passado uma vala que separava, mas uma vala mínima. Depois aquilo foi tirado. Aí ficou apenas um passeio público, assim. Aqui mesmo, essa aqui é a divisa. É a divisa mesmo. Aqui é Brasil já e aí é Paraguai. Olha, aqui nós temos só meio metro de linha de fronteira. Praticamente imperceptível. A rua ali, uma do lado da otra. Dos ciudades unidas donde las personas quienes llegan de afuera muchas veces no saben dónde están. Es un sitio donde uno llega o donde llegaron grupos de cierta manera que tendría que ser opuestos por su cultura, por sus intereses políticos, económicos, pero allí en ese límite acabaron uniéndose, encontrándose y formando algo distinto. Eu trabalho numa escola onde a maioria dos alunos na sala, assim, ou grande parte deles, são de famílias, falam espanhol, guarani, mas eles são oficialmente brasileiros, ou seja, eles foram registrados no Brasil. E quando são pequenos, eles se sentem um pouco um peixe fora d'água, que aí começa a questão da língua, também o preconceito de parte de alguns colegas. E aí tem escolas em Ponta Porã, por exemplo, que já tem essa característica mais tradicional de receber o maior número de alunos que são do Paraguai. Às vezes confunde, né? Porque não sabe se vai se identificar mais com o lado brasileiro ou com o lado paraguaio, né? Mesmo que aqui na fronteira todo mundo se considera brasiguaio, que é a mistura de brasileiro e paraguaio, né? Eu falo português, eu falo espanhol e um pouquinho guarani. Eu não sei, quando eu era bem pequenininha, primeiro eu aprendi a falar em guarani, depois espanhol, daí eu até fiquei a ler português. Os nossos alunos aqui, é difícil você achar um aluno que fala só uma língua, né? Então isso é um contexto muito rico, né? Mas quando eu era criança, meu pai nunca deixou a gente aprender.
né? Tem essa questão de falar que o Guarani não era língua, né, uma língua adequada, que não era bonito falar, principalmente para as meninas, né? A gente não podia aprender, a gente não podia falar nada nessa língua, entendeu? Então, hoje, né, o que nós estamos fazendo na escola é um processo inverso, valorizar a língua, né? Valorizar o aluno que é falante dessa língua, né? E recuperar isso. Para mim é bem confuso às vezes, porque aqui eu estudo português, quando eu chego na minha casa eu falo Guarani com minha família, mas na hora que eu vou, tipo, ver TV ou mexer no meu celular, tá tudo em espanhol. Daí, tipo, eu vou escrever e daí falo, tô escrevendo em Guarani, espanhol, português. Como que esse daqui é Guarani ou o quê? Confunde muito. A minha tia, ela tem um pouco do sotaque de lá. Então ela fala um pouquinho de espanhol e guarani e a gente entende. É assim que a gente se comunica. Audiencia en este momento, Juan Manuel. Audiencia en este momento. Haciendo un poco, y si no se ve, pues entrega ahí como... Hoy día nosotros vemos fronteras que se levantan muros, donde hay intolerancia, donde niños se le enseña que tiene que tirar piedra en el territorio ajeno como una forma de agresión o de mostrar su rabia. Nosotros aquí cruzamos la calle y vivimos de forma armónica, pese que, claro, como dije, hay detalles, hay cosas, pero damos de igual manera un ejemplo para el mundo. Aqui na fronteira, todas as pessoas são um pouquinho transnacionais, transplantados, transculturados. Transformes Autobots Decepticons com o chassi raspado e lataria meio amassada. Cá nós outros, os transbordes, transamos e transnacionamos em la fronteira. Somos putas falsificadas, michês de aduana, maricones não declarados, milfs com taxímetro desligado, lesbianas importadas made in Taiwan, militares com arma em punho, celíbatos, traficantes de amor, transgêneros, feministas, terroristas, etc, etc. Acá nuestra frontera es contradictorio porque frontera divide, la palabra frontera es como división, pero acá no hay división, todo se junta, es como una fusión en realidad, no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión, porque todos adoptamos la cultura que vive al lado, de lo que viene, y si alguien viene y nos invita a eso, ya adoptamos eso. No es solamente los tres países, es más que los tres países, todo lo que viene y pasa ya queda acá. Acá todos los canales que tenemos son en portugués y español, pero la mayoría que vemos es en portugués. Entonces yo desde chiquita, desde que tenía 5 años ya veía cosas en portugués. Tipo veía Bon Dia y Compañía, Fantástico, Faustão, todos esos programas así, Xuxa, todas esas cosas ya veía y las músicas también. Entonces sabía. Michiminta, ya popata le hace trabajo a jata manderendape. Un sapo intente. Ahora jata ya de tererejina. Ella porque gelan de sopa. Ela vai trazer tererê, já tá vindo. Buen día. Hola. ¿Sí? ¿Todo bien? Tudo bem? Prazer. Prazer, Antônia. ¿Qué tal? ¿Vocês querem aprender a fazer sopa? Olha, dá uma guitarra.
Minha mãe é brasileira. Vou chamar ela, ver se ela não quer vir tomar um tererê. Ela veio pro Paraguai e o meu pai trabalhava aqui e ela se apaixonou por ele. Daí veio e ficou aqui no Paraguai. Não quis? Eu nasci aqui. Eu sou paraguaia. Então você fala? Castelhano, português e guarani. É que aqui nessa região é costume, você aprende sem querer. É fácil. Vocês falam castelhano? Espanhol? Um pouquinho. É rápido aprende. Rápido. Guarani nada. Guarani é difícil, mas é muito lindo. Nosso idioma é lindo demais. Nossa. Era bom que todo mundo aprendesse que nem o inglês, né? Mas vamos ver o que acontece. Olá, papá, que tal? Como estás? É para ir com o Don Andrés. Mamá, muy bien. Vamos para papá. Ah, porque yo le llamo y no me contesta. Bueno, quería saber cómo está. Yo estoy acá en la casa Marina, en área 6. Quería invitarle a tomar un tereré con nosotros. Voy a intentar otra vez. Gracias, papá. Gracias. Você viu aqui, para nós é muito fácil. O meu pai fala em Guarani, né? Daí você liga para ele falar em Guarani, logo você fala com a tua mãe em português e logo você fala com a vizinha em castelhano, né? Daí tem que saber. Entende? Não tem muito segredo. Não tiene. A gente vai misturar. Então essa sopa nasceu por um engano, né? Era o presidente, ele ia comer uma sopa creme que ele queria. E ela se enganou e colocou mais a farinha. E aí, então ela, para resolver o problema, enfiou no forno. Saiu a sopa paraguaia. No sé dónde metí mis 10.000, quiero comprar esa manzanita o el durazno, si... A ver, vos vendés, llevé allá. Llevé acá, no sé. Justito acá. Y qué lindo. Voy con la durazno. Cójatelo ahí con la mierda. Guayaba. ¿Cuántas? Gracias. Acá se le exige para hablar portugués también. Por ejemplo, los que trabajan en el negocio sí o sí tienen que entender portugués, hablar portugués. Porque si no, no puede vender, tiene que tratar al cliente. Y si no sabe hablar, tiene problemas. Somos... Como dicen acá, vendedores ambulantes, ¿verdad? O sea que vendemos a crédito. Ellos son nuestro proveedor, nos provee y nosotros vendemos como queremos. ¿Y invitarle a llevarle a ellos? Claro, le voy a llevarlo. Vaya, pollo. Vaya, pollo. Oye, pollo, vaya, siempre pollo. Vaya, pollo. Me voy a asado ya. Pero para es por nada. Pollo por nada, si no, no hay que ir. Campeón, a ver, tranquilo. Tranquilo, paz de armar, voy a dar fuerza ya, güey. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Lidia, hola Antonio. ¿Qué tal? Va para ahí, va para ahí, ¿no? Oye, voy a llegar en mi celular. O sea que hay una semana antes o yo también va él hay problemas, ¿verdad? La misma cosa, La misma cosa yo. Y o ya trabaja o revisa acá yo igual no hay pues. Todo bien. Otro fin de semana y yo ahí. ¿Y los chicos? Todo bien. Qué suerte. ¿Saben qué bien? 20.000 y hey. Zapatilla de cuero como a topada. Pues zapa hace no ve. Hasta cuando muy lindo quedó, me gusta. Bueno, hasta esa. Hasta mamá, acá hay que pejota. No andaría auto.
Acá hay Rota. Ah, sí, ok, contigo. ¿Este día? Yo tengo esa plata. Dale. Hoy me andas. Chao. Besos a los chicos. Estamos terminando un año 2018 que ha sido un año de muchos logros, de muchos avances, de mucho compromiso por parte de los miembros de la comunidad. Es nuestro sueño de que se prosiga el camino del estudio y la educación sistemática para tener un futuro con posibilidades de participar en la sociedad, de tener fuerza, de defender los derechos, de defender las conquistas y que siempre la aldea de la Ciporá sea partícipe y que se destaque como viene destacándose hasta el momento. ¿Sí? 21 años caminando con los hermanos, haciendo trabajos de alfabetización, de investigación, haciendo visibilizar la cultura milenaria originaria de la nación de Guaraní. Entonces las fronteras son fenómenos producidos por la política, invenciones del hombre, producto de guerras, producto por ahí de egoísmos. Tendríamos que erradicar las fronteras, acercarnos y ser todos seres humanos y seres hermanos. Actualmente hay 8 etnias guaraníes, cada una tiene sus variantes idiomáticas. El guaraní yopará, que es el guaraní estándar de Paraguay, es una lengua oficial de un país, permite permanentemente la llegada de neologismos. Esos neologismos son los yoparás, que son palabras de las lenguas en contacto, ¿no? Una lengua representa toda una historia milenaria de todo un pueblo. Entonces hay que bregar por la no desaparición de lenguas y por el conocimiento de estas lenguas por la mayor cantidad de personas que sean posible, ¿no? Porque hay términos de lenguas que solamente se dicen en esa lengua, en ese idioma, ¿sí? Que hace parte de su cultura. Só pulo e girar no chão. Eu vou. Ó, deixa eu ver como o cara é parkourero. Fiquei. Vai, vai. Joga. Las fronteras no son líneas que separan, sino son zonas que tienen su vida propia y que deben ser respetadas, ¿verdad? O sea, que no son los países los que limitan, sino que hay zonas que van más allá de los límites convencionales, que se vive de otra forma. El otro es diferente a ti, porque habla otro idioma, porque tiene otras costumbres, pero no hay conflicto en la convivencia. Me parece que la frontera es la encargada de dar el gran discurso de la diversidad que necesitamos para nuestros tiempos, ¿no? Você, viste, tem umas duas fronteiras É e a gente diferente. não cruzar assim, a gente já pode estar no outro lado. Solo con un paso ya estamos en otro país. Só no falar também, viu, que tá, é o portunhol, como dizem. Sí. Mezclado, a veces el portugués, a veces el español o mezclado los dos. Fluido del portuñol. No tenemos portugués cerrado, así tenemos un conocimiento, claro, una base, mezcla. claro, una mezcla. Una mistura. A música que sai mais lá vem pra cá. E a daqui é muito difícil de ir pra lá, porque lá eles não entendem. Mas nós, em si, nós entendemos a música de lá. Mas eles aqui não entendem nossa música. Então, a cultura deles vem mais pra cá do que nós pra lá.
Aí toca eletro, funk, cumbia, toca pouco. tudo junto e misturado. Mas a maioria da população da fronteira não fala só espanhol e português. Fala ampliamente, quase todo dia em portunhol. Son diferentes formas de decir una palabra, por ejemplo, que se distancian tanto del español estándar como del portugués estándar. Que hoy por hoy los chiquilines hablan, por más que dominen el idioma estándar, hablan como una forma de relacionarse afectivamente. Fronteira é uma mitad de Brasil e Uruguai. Quero saber a opinião de vocês. Para mí es más o menos como entreverado, como riverense, brasileiro junto, así. Por exemplo, se eu dizer rodia, tu podes não saber o que é, mas para nós da fronteira é o joelho. Ou a rodilla. Pêssego, durazno, pesco. Se tu não é daqui, tu não vai saber o que é isso. Portuñol. Dale, que vos sabés. Hablar español y portugués. Y portugués junto, como español y portugués junto. Y ahí vos entreveras las dos palabras y las extraño. Y yo no entiendo tanto eso. El dialecto es el idioma del afecto, es el idioma de la emoción, es el encuentro con aquella parte que nos mueve como personas. Por ahí. Uruguay es más porque como Uruguay es no es Brasil y se entreveran, ahí queda más los dos, más juntos. A linha ela é vista, a divisão aqui de linha seca, de um marco ao outro. De um marco eu tenho que enxergar o próximo marco. E a linha de fronteira está exatamente entre esses dois marcos. Aqui a gente tem, então, o primeiro marco, o próximo marco vai estar lá adiante, próximo daquela caixa d'água. Então a linha está passando em cima da casa, eu acho. Ela tá sobre a linha. Eu não sei, para ser bem sincero com vocês, eu não sei se ela é considerada como no Brasil ou no Uruguai. Né? Então isso aí gera, do ponto de vista jurídico e legal, uma série de questões, né? Qualquer atividade de caráter policial, né, tem que ser feito pelas duas polícias. Não tem como alguma agir sozinha exatamente por essa questão inusitada, que senão é muito fácil. O sujeito entra pelo Uruguai e foge pelos fundos para o Brasil. Né? Aqui é Uruguai e ali é Brasil. Aqui é a linha de fronteira. E exatamente nesse trecho de 300 metros, a gente tem várias casas. Todas essas casas que a gente enxerga à direita, todas elas estão no Uruguai. Atrás dessas casas tem um cerro, né, que é o que a gente chama aqui, que é um morro. E não tem como passar para o lado do Uruguai por esse cerro. O uruguaio que mora no Uruguai e tem sua vida no Uruguai, a casa dele, que está exatamente do lado uruguaio, ele não tem como ir para lugar nenhum se não for colocando o pé no Brasil. Então ele sai de casa e a primeira coisa que ele faz é entrar no Brasil. 10 anos atrás, veio senhor representante da Comissão de Limites de Brasília. E ele achou bom que todo mundo aqui tivesse claro onde era o Brasil e onde começava o Uruguai. Então o cara conseguiu fato inédito. Ele pintou uma linha amarela unindo os marcos. Qual tu acha que foi a reação da população? A rejeição total do lado uruguaio e do lado brasileiro. É uma ofensa. A linha é imaginária, efetivamente imaginária. E a gente não quer ver a linha. A gente vai para lá ou vai para cá, não vê a linha. A gente vê a fronteira. Tanto é assim que acho que a linha amarela não durou 3 dias. Porque o pessoal se encarregou de fazer ela desaparecer. Quem mora aqui, é daqui e viveu sempre aqui, não vê Uruguai e Brasil. Ele vê Livramento de Rivera como um lugar que ele vive, e vê o lugar como um todo. Ele não vê essa linha divisória. Mais de uma vez eu fiquei pensando por que os uruguaios falam português tão bem, por que o portunhol ele é muito mais forte do lado uruguaio do que brasileiro, e por que os brasileiros não falam espanhol. Eles entendem, mas não falam.
tenés español? ¿Vos tenés la web? Frontera para mí es mi identidad, ¿no? O sea, fuera del candombe lo que me identifica más a mí es la frontera y también la influencia brasilera mucho en mí, en mi personalidad, y me parece que a todo el mundo que vive acá, en cierto punto, o sea, influencia en su ser. Aprendí a hablar español, portugués y portuñol juntos. O sea, para mí son mis tres idiomas natales, porque al aprender a hablar acá, yo hablaba en la escuela, las maestras hablaban portuñol y nada, más o menos el portuñol para mí es eso, ¿no? Es yo. Al mismo tiempo que tú ves una línea divisoria, es decir, que te dicen que hay una línea divisoria, pero que tú no ves, tú dices, allá en algún lugar hay una frontera, hay una línea que nos divide. Pero en realidad, lo que tú ves es la práctica del tránsito. Entonces, frontera es eso, es algo muy subjetivo. Por un lado, tú dices es la división, pero por otro lado es la aproximación. Y ahí no sé qué está ahí. Você vê que todo esse trecho, ele é área militar, né? Não tem construções, não é habitado. E em Quijarro, você vê que a fronteira urbana ela se aproxima até a linha de fronteira. A área militar é bem pequena, mas a área urbana está bem perto da linha da fronteira. Primeiro você é chamado a se identificar. Quem você é? Por exemplo, eu, com meu fenótipo boliviano, com identidade brasileira. As pessoas nunca olham minha identidade, vão olhar minha cara e vão me dizer, você é boliviano. Toda vez tinha revista para ver se estávamos levando alguma coisa. E eles queriam encontrar alguma coisa e não tinha, era só livros. O perigo, ele está em todo lugar, de várias formas. Não é porque a fronteira aqui é mais perigosa, mas tem essa marca. Se crean prácticas de aproximación, que la gente crea esas prácticas de aproximación, sea por los sentidos culturales, religiosos, gastronômicos, de culinária, etc., há aproximações. Que pelo próprio contato eu já ouvi, por exemplo, falar lá na fronteira, serve-me um prato caprichadito, querendo dizer do caprichado, né? Que não existe no castelhano falar dessa forma, caprichado, caprichar, não existe. E eu vim me inteirar que eu falava espanhol quando eu vim para o Brasil. Porque na Bolívia a gente identifica essa língua como castelhano. E se você olha, por exemplo, na Constituição Boliviana, é castelhano e as 36 línguas, são as línguas oficiais. Então, assim, e por que no Brasil se fala espanhol? E se você fala assim, eu vou dar aula de castelhano, ninguém quer. Mas se você fala, eu vou dar aula de espanhol, eu quero. 30, 40, 50% E eu creio que em Latinoamérica temos essa palatabilidade, não? Esse gosto, que nos faz que nos reconozcamos em um lugar ou em outro como seres de um continente, de um território que, em realidade, alguém nos ha denominado Latinoamérica. Mas antes, que havia? Antes de que alguém venha e nos diga, vocês são latino-americanos, que havia aqui?
éramos nosotros mismos, eran nuestros antepasados. Porque alguien ha venido, ha creado una frontera, ha dicho este es un país, este es otro país. Entonces ahí se han formado diferencias, pero antes, ¿qué había? Eso mucho me pregunto yo, ¿cómo era antes? Es decir, ahora nos identificamos como latinoamericanos para crear una identidad y fortalecernos y conocernos un poco más. ¿No? Yo creo que una parte de eso, del reconocimiento, es necesario reconocerse, conocerse, porque los prejuicios surgen de desconocimiento. Definir una frontera, si yo por la globalización puedo trascender esa frontera. Acho que significa frontera que es una entrada para otro país, ¿no? Ela demarca, separa y junta. Pero frontera, wow, qué pregunta, ¿no? Existe a fronteira em construção hoje, amanhã e depois. Antes nosotros no necesitamos documentos ni frontera, mucho menos la bandera. Y fronteras somos todos nosotros, porque nosotros estamos en tránsito en todo lugar. Estamos en tránsito de edad, estamos en tránsito de condición social a veces. Nuestro tránsito no para, ¿no? Puede pasar. Gracias. Buenas tardes. Boa viagem para vocês, tá? Obrigada. Tudo bom. Tudo onde você quer. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.